Fala galera, professor Geraldo Neto na área. Tava com saudade de mim? Eu também tava com saudade de você, meu querido, meu amado aluno. Então hoje nós vamos trabalhar a Lei 10.177 de 98, que ela vai trabalhar a respeito do quê? Ela regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, perfeito? Então vamos lá, olha só. O que eu fiz? Como você já sabe a minha forma de trabalhar, eu pego a legislação, a gente coloca aqui, vamos fazendo vários mapas mentais, você vai sublinhando vários tópicos importantes. A legislação ela não está na íntegra, por quê? Porque eu só coloquei o que está dentro do seu edital e aquilo que tem probabilidade de cair, perfeito? Estudar para concurso público é estudar com consciência, raciocinando, perfeito? Não adianta nada eu te entupir de matéria que não vai cair na prova. Perfeito? Então vem comigo, olha só. Artigo 1º, olha aqui, ó, nas disposições preliminares no título 1. Ele diz aqui, ó, essa lei regula os atos e procedimentos administrativos da administração pública centralizada e descentralizada do Estado de São Paulo que não tenham disciplina legal específica. Então, olha só, eu quero que você fique atento aqui, ó, que não tenham disciplina legal específica, porque a aplicação dessa legislação ela vai ser residual. Aonde tiver alguma legislação específica, eu aplico legislação específica, perfeito? É o que deixa claro já no artigo 1º, ok? Então, se você quiser deixar bonitinho aqui, ó, tu pode botar aqui, ó, caráter residual, ok? Caráter residual, tá bom? Vamos lá. Parágrafo único. Considera-se integrante da administração descentralizada estadual toda pessoa jurídica controlada ou mantida direta ou indiretamente pelo poder público estadual, seja qual for o seu regimento, o seu regime jurídico. Então volta para cá. Ele considera integrante da administração descentralizada estadual toda e qualquer pessoa jurídica aqui, ó, controlada ou mantida direta ou indiretamente pelo poder público, ou então o poder público controla diretamente ou indiretamente, ou então ele mantém, perfeito? Aquela pessoa integrante, perfeito, galera? Não pode dar mole quanto a isso aí, ok? Vamos lá. As normas dessa lei aplicam-se subsidiariamente aos atos e procedimentos administrativos com disciplina legal e específica. Ou seja, eu havia falado para você que ele tem caráter o quê? Residual, perfeito? Tem caráter residual. Agora, você tem que entender que eu tenho procedimentos, eu tenho legislações específicas, mas algumas legislações específicas não trazem todo o conteúdo. Perfeito? Elas não trazem todo o conteúdo para abarcar todas as situações. Então, de forma residual, eu utilizo essa norma, ainda que tenha norma específica. Quando a específica for omissa, aí eu aplico a norma geral. Ok? Artigo 3º. Os prazos fixados em normas legais específicas prevalecem sobre os desta lei. Exemplo, Geraldo, qual é o prazo X? Aqui o prazo X é de 15 dias. Se na norma específica diz que são 10 dias, eu aplico o prazo da norma específica. Eu só não vou aplicar norma específica quando essa norma aqui, quando na norma específica não contiver nenhum prazo. Aí eu aplico da norma geral, ok? Vamos lá. Título 2, dois princípios da administração pública. Isso daqui é muito importante, porque quando você estuda lá no direito administrativo, você tem, lá no artigo 37 caput, ele diz, aqui ele bota, administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, toda vez que você vai estudar para concurso público, você tem que matar isso daí. Você tem que ficar com a cabeça vocacionada, olhando isso daí. Perfeito? Só que aqui, a gente tem uma norma que ela é infraconstitucional e também está te trazendo princípios. E ela pode ser cobrada na tua prova. Você tem que saber? Tem. Olha aqui, ó. A administração pública atuará em obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
Até aqui tudo bem. Razoabilidade, finalidade, interesse público, motivação dos atos administrativos. Vamos lá. Vou fazer um breve comentário aqui com vocês, para poder vocês ficarem ativos com relação a isso daí. Primeira coisa, o princípio da legalidade. O que é esse princípio da legalidade, Geraldo? Nada mais é que a legalidade, para mim, que não sou nada, e para você que é servidor, ela é totalmente diferente. Como assim, Geraldo? Se eu, professor Geraldo Neto, cismar agora de dar aula plantando bananeira, eu posso? Posso. Por quê? Porque a lei não me proíbe plantar bananeira em sala de aula. Então, eu, na condição de particular, posso fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Diferentemente de você, que é um servidor público. Amém? Diferente de você. Por quê? Você, na condição de servidor público, somente poderá fazer aquilo que a lei permite ou determina. Então, é isso que versa o princípio da legalidade. Você só pode fazer aquilo que a lei permite ou determina. Perfeito, galera? Estamos juntos? Impessoalidade. O que significa o princípio da impessoalidade? Significa que eu não posso atuar de acordo com a minha vontade, meu gosto, meus sabores ou dissabores. Perfeito? Exemplo, eu odeio o fulano de tal, então eu, que sou chefe dele, vou removê-lo para um local mais distante possível da sua residência, a fim de causar-lhe transtorno. Eu posso fazer isso? Óbvio que não, meu amigo. Sabe por quê? Porque eu estou ferindo o princípio da impessoalidade, pois eu estou atuando de forma pessoal, e não pode. Então você está percebendo que a impessoalidade, ela exige que o tratamento seja dispensado de maneira igualitária a todos. Por isso que você vai ver em algumas doutrinas que o princípio da impessoalidade, ele se assemelha ao princípio da igualdade. Ou então o princípio da isonomia. Perfeito? Tranquilo? Tanto a igualdade quanto a isonomia. Estamos juntos? Foi? Vamos lá. Outra coisa que eu quero falar para vocês. A impessoalidade, ela também puxa uma sardinha lá para o lado da finalidade. Como assim, Geraldo, da finalidade? É isso mesmo, da finalidade. Por quê? Se eu estou sendo impessoal, a minha vontade eu não estou colocando no atuar da administração pública. Logo, eu estou obedecendo o que lá atrás a lei mandou eu fazer. Haja vista eu só poder atuar dentro dos padrões, dos limites legais. Então, se uma vez eu sou impessoal, automaticamente eu estou obedecendo a finalidade, que é atender ao interesse público. Então, falou em impessoalidade, você também linka ela a finalidade, que é o atendimento ao interesse público. Porque se eu visei o atendimento do interesse privado, eu feri a finalidade, eu feri a impessoalidade. Ok? Aqui nós temos a moralidade. O princípio da moralidade, ele tem algumas particularidades que eu gosto de comentar com os meus alunos. Um exemplo de particularidade é que, deixa eu deixar o quadrinho livre aqui agora, tá? Um exemplo dessas particularidades é o seguinte. Por quê? O que é a moralidade? A primeira coisa, a moralidade para mim em particular, ela nada importa. Para você ela é muito importante. Por quê? Porque você é servidor público. A moralidade nada mais é do que a legalidade de forma ética, ou é a ética da legalidade, conforme você preferir. Então não basta que o administrador público venha atuar somente visando atender a lei. Ele tem que atender a lei e a moral, os bons costumes, as condutas de bom comportamento. Ele tem que ser retilíneo, ele tem que ser ético, ele tem que ser o quê? Probo. Por isso que a grande maioria dos doutrinadores dizem que a moralidade, ela se assemelha intimamente com a probidade administrativa. A probidade administrativa, se ele é moral, ele é probo. Entendeu, meu amigo? Se ele é moral, ele é probo. Logo, se ele é moral, ele é probo. Se ele é imoral, ele é o quê? Improbo. E aí eu faço você se remeter ao artigo 37 da Constituição Federal, lá no seu parágrafo 4º.
Por quê? O artigo 37 da Constituição Federal, ele diz o seguinte, que aos atos de improbidade importarão. Ele diz que uma vez o administrador público respondendo, né, ele cometendo um ato de improbidade, fala comigo assim, ato. É ato de improbidade, não é crime de improbidade, ok? É ato de improbidade. Uma vez ele cometendo um ato de improbidade, ele vai ter o quê? A perda da função pública, ele terá a suspensão dos direitos políticos, ele terá a sua indisponibilidade dos seus bens, e ele terá o ressarcimento ao erário. Perfeito? Então, o que eu quero que você entenda? Você está percebendo como isso daqui, isso você viaja dentro da matéria? Não existe estudo para concurso público hoje, meu amigo. Você não tem matérias isoladas. Ou eu só estudo direito constitucional, ou só direito administrativo, ou só legislação, ou só penal. Não. Você está tendo questões multidisciplinares. Então, você está analisando que dentro do estatuto aqui, ó, que vai tratar da parte disciplinar, eu estou elencando um princípio que também está dentro da Constituição Federal, e eu tenho diversas ramificações na Constituição Federal que você estudou. Então, a gente não pode dar mole com relação a isso. Perfeito? Então, você sabe que ele tem a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, a indisponibilidade dos bens do ressarcimento ao erário. Cabe ressaltar aqui ainda sobre o ressarcimento ao erário que o próprio artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal de 88, ele diz que a lei irá dispor de todos os prazos e prescrições, ressalvadas as ações de ressarcimento. Porque quando se tratar de ação de ressarcimento, não há de se falar em o quê? Prescrição. Aqui, de acordo com a Constituição Federal, as ações de ressarcimento, elas são imprescritíveis, ok? Perfeito, meu amigo? Perfeito, minha amiga? Vamos lá? Até aqui estamos juntos? O que você tem que lembrar que ainda, no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, é que ele diz o seguinte, que isso aqui acontecerá na forma e gradação prevista em lei. Qual é a lei que vai falar a respeito disso? É a Lei 8429. Essa Lei 8429 é a que versa a respeito disso. Perfeito? Ela vai falar a respeito disso, de improbidade administrativa, mas a gente não vai entrar dentro da esfera dessa lei. Por quê? Porque não faz parte do nosso conteúdo. Eu só estou aprofundando dentro da Constituição Federal porque você aprendeu lá atrás a pirâmide de Kelsen. Quem está no topo das leis? A Constituição Federal. Então não adianta nada eu te explicar uma lei infraconstitucional se você não entendeu o que está dentro da Constituição Federal, até porque ela não pode se contrariar à Constituição Federal. Então a gente faz isso de uma forma completa para que você não seja pego de surpresa e, óbvio, que você venha acertar todas as questões. Entendeu, meus amigos? Estamos juntos? Perfeito? Vamos lá, então. Caindo dentro aqui com você, que ele ainda fala assim, ó, independentemente da ação penal cabível. Quando você tiver a oportunidade de estudar responsabilidade civil do Estado, você vai perceber que o agente que pratica determinado ato na qualidade de servidor público, de agente público, ele responde civil, penal e administrativamente pelos atos que ele praticar. Aqui eu estou falando de responsabilidade o quê? Civil, mas ele tem a responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa, ok? Então vamos lá. Entendeu a moralidade? Perfeito? Então a gente volta, apaga e bota a imagem de novo aqui. Foi, galera? Então vamos lá, dando continuidade aqui. Olha só. Lá no título 2 a gente falou aqui dos princípios. Eu já expliquei para você o princípio da legalidade, eu expliquei para você também o princípio da impessoalidade, acabei de explicar o princípio da moralidade para você, agora nós vamos entrar no princípio da publicidade. Galera, olha só, o que seria o princípio da publicidade? Significa o quê? Eu dar publicidade aos atos. Cuidado, gente, fala comigo assim, ó, publicidade, fala. Isso, agora fala publicação. Isso, fala assim, publicidade nem sempre será através de publicação. Fala.
É isso aí. Olha só, o que eu quero que você entenda, meu amigo? A publicidade é quando eu torno aquele ato público. Agora, a publicidade daquele ato ele pode ser de diversas formas, através de símbolos, gestos, sinais, sons. Agora, é óbvio que, em regra, ela tem que ser escrita. Óbvio, regra. Mas eu tenho exceções. Agora, vamos lá. Para que serve a publicidade? Para dar início aos efeitos externos do ato administrativo. É através da publicidade que eu vou dar início aos efeitos externos do ato administrativo. Perfeito? Estamos juntos? Ela vai permitir que ele venha produzir os seus efeitos externos. Ok, galera? Estamos juntos? Volta para cá. Agora, a publicidade ela é obrigatória? Sim. Sempre obrigatória? Não. Por quê? Quando se tratar de direitos ligados à intimidade do particular, quando se tratar de imperativos de segurança pública, segurança nacional, ou quando a própria lei determine que corra em segredo de justiça, não há de se falar em publicidade. Ela admite ser suprimida, ok? Aí você fala assim, Geraldo, você falou de publicação, só que eu não estou conseguindo entender uma publicidade que não seja através de uma publicação. Olha para cá. Quando você estudar, ou se você estudou, ou se, enfim, o dia que você tiver a oportunidade, você vai ouvir falar na licitação modalidade convite. Na licitação modalidade convite, a publicidade ela vai ser dada da seguinte forma: eles pegam uma cópia da carta convite e colocam ela lá no âmbito interno da administração pública, ou seja, no átrio da administração pública. A própria fixação daquela carta convite no mural da administração pública já foi considerado como publicidade. E não foi publicado no Diário Oficial. Ou seja, a publicidade pode ser feita através da publicação? Sim, mas somente a publicação dará publicidade a um ato administrativo? Não, não podemos dar mole com relação a isso, tá bom? Vamos lá. Razoabilidade. O que é a razoabilidade? O próprio nome já diz, eu tenho que ser razoável. Agora, professor, como assim? Isso é muito subjetivo, realmente é subjetivo, tá bom? Mas para você nunca mais entender o que complicar o que é razoabilidade, você vai botar aqui, ó. O que é razoabilidade? É a adequação entre meios e fins. É a adequação entre meios e fins. Então, isso é razoabilidade. Perfeito? É você adequar meios e fins. Perfeito? Você tem que ter uma medida razoável. Ok? Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês, né? O uso progressivo da força. Quando o policial ele vai fazer o uso progressivo da força. O policial ele pode atirar numa pessoa? Pode. Ele pode ferir aquela pessoa com um golpe? Pode. Mas assim, ele vai fazer o uso progressivo da força. Vamos lá, ele enquadrou aquela pessoa, parada, polícia. Primeira coisa, se a pessoa esboçar uma reação e vier agredi-lo, ele vai tentar imobilizar aquela pessoa. Se aquela pessoa estiver armada e sacar da sua arma para poder ofender a integridade física daquele policial, ele pode sacar de sua arma e também atirar. Ou seja, é o uso progressivo da força. Ele vai ser o quê? Razoável. Isso é razoabilidade. Perfeito? Então não pode atuar de forma desmedida. Porque se atuar de forma desmedida, ele está ferindo a razoabilidade. E você já viu que é um princípio que deve ser obedecido por você, que você vai ser servidor público. Ok? Vamos lá. Finalidade. Gente, finalidade nada mais é do que a estrita expressão do atendimento do interesse público. Ok? A finalidade sempre será um interesse público. Não tem para onde correr. Você vai ver também, estudando direito administrativo, que finalidade ela também é um elemento do ato administrativo. Perfeito? Então, além da finalidade ser um dos elementos que compõem o ato administrativo, a finalidade é um princípio que deve ser observado. Porque não adianta nada, gente. Adianta você ser servidor público, se empenhar, se esforçar, se todo o teu esforço é voltado a atender os seus anseios, a não atender os anseios da coletividade. Logo você está ferindo quem? A finalidade, você não pode fazer isso. Perfeito? Foi? Interesse público, o nome já diz por si só, eu tenho que visar o interesse público, o interesse da coletividade.
Se você notar, você vai perceber que quando eu falo de impessoalidade, eu digo que ele tem que ter o quê? Atender a finalidade, que é o interesse público. Só que eu também tenho o princípio da finalidade aqui. E o que é a finalidade? É o ser impessoal, atender o interesse público. Beleza, só que eu tenho o princípio do interesse público. E o que é atender o princípio do interesse público? É atender o quê? Os anseios da coletividade. É o atender a finalidade. É o atender e agir de forma impessoal. Então você tem que entender o seguinte: diferentemente do que acontece quando duas leis se chocam, aonde você tem que optar por uma lei ou outra, se você quer a aplicação da lei X ou da lei Y, você tem que botar um negócio na sua cabeça, meu amigo. Quando se trata de princípios, você pode fazer o quê? A mitigação de um deles. Você vai fazer o seguinte: você tem uma lei e a outra lei aqui, elas se chocam, você deixa de aplicar uma e aplica aquela lei que mais melhor se enquadra. Se você tem dois princípios, você vai o quê? Aplicar aqueles dois princípios ao caso, mitigando parte ou não de um ou outro. Ok? Foi? Vamos lá. Fechamos aqui nos princípios. Ainda tem aqui, ó, e a motivação dos atos administrativos. Tio Geraldo, eu já ouvi falar em motivo. E aqui está falando motivação. Vamos embora. Vem para o quadro que eu vou fazer desenho aqui para você entender. Tá? O que seria a motivação? Vamos lá. Vamos lá nos primórdios. O ato administrativo possui o quê? Elementos. Esses elementos, eu, professor Geraldo Neto, gosto dessa forma. Tem gente que gosta de falar cofiformob, eu não gosto. Eu gosto desse daqui, ó. ff.com. Perfeito? Esses são os elementos que formam o ato administrativo. E esses elementos são forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Tá? Forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Forma é o meio, é o modo, é o mecanismo com que o ato vai se exteriorizar. Finalidade, sempre atender o interesse público. Competência, a lei vai determinar quem é o agente competente. Objeto é o ato propriamente dito, é o ato em si. Perdão, é o ato em si. E o motivo, vamos lá. Motivo, ele é a soma dos pressupostos de fato mais os pressupostos de direito. Como assim, Geraldo? É a soma dos elementos de fato e de direito, ou seja, são os acontecimentos fáticos que levaram à prática daquele ato. E somado aos pressupostos, aos elementos de direito, ou seja, toda a fundamentação legal. Uma vez somado isso tudo aqui, ó, eu tenho o quê? Motivo. Até aqui tudo bem. O motivo é a soma dos pressupostos de fato e de direito. Mas quando eu pego esse pressuposto de fato e de direito e dou publicidade a eles, eu tenho a tão chamada motivação. E o que é a motivação? É quando eu dou publicidade ao motivo. Se eu dei publicidade ao motivo, eu tenho a motivação. Perfeito? Então, Geraldo, o que é motivação? Motivação é a explicitação do motivo. Motivação é a publicidade do motivo. Perfeito? Lembrando, motivo, elemento do ato. Motivação, princípio. Não confunda isso, ok? Motivo com motivação. Motivo, elemento do ato. Motivação, princípio. Ok, galera? Estamos juntos?
Perfeito. Copia aí, enquanto isso eu vou botar uma aguinha aqui no copo. Foi? Vou apagar aqui para a gente continuar. Tá bom? Vamos lá. Artigo 5º. A norma administrativa deve ser interpretada e aplicada da forma que melhor garanta a realização do fim público a que se dirige. Beleza. Me fala o princípio que está ali nitidamente explicitado aqui. Aí tu fala assim, fim público, finalidade? Tá, pode ser. Mas aqui ele está dizendo o quê? A norma tem que ser aplicada estritamente para atender o fim público. Logo, eu estou falando de quem? Impessoalidade. Não é para atender a finalidade própria do agente que está aplicando aquela lei. E sim de quem? Da administração pública que atende o interesse de toda a coletividade. Ok? Vamos lá. Artigo 6º. Somente a lei poderá criar condicionamentos aos direitos dos particulares ou impor-lhes deveres de qualquer espécie. Óbvio, somente a lei pode fazer isso. Ela pode criar ou extinguir direitos. Prever infrações ou prescrever sanções. Beleza? Você já deve ter visto lá no direito penal que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Como é que eu vou aplicar uma penalidade sem antes existir uma legislação? Não pode. Eu tenho que ter uma legislação que venha prever tanto as infrações ou que venha prescrever sanções a serem aplicadas, tá? Os atos da administração serão precedidos do procedimento adequado à sua validade e à proteção dos direitos e interesses dos particulares. Sempre. A administração ela vai proteger o direito e os interesses dos particulares e não do administrador público que está a aplicar aquela legislação. Ok? Nos procedimentos administrativos, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente quanto à exigência de publicidade, do contraditório, da ampla defesa e, quando for o caso, do despacho ou decisão motivados. Vem para cá. Vamos por partes. No procedimento administrativo, observar-se-ão, dentre outros requisitos de validade, a igualdade entre o quê? Os administrados, ou seja, tem que ser dispensado o mesmo tratamento a todos. Olha o princípio da impessoalidade, olha a finalidade sendo obedecida, perfeito? O devido processo legal. O nosso direito, ele é oriundo lá, parte dele, direito administrativo, do direito inglês, que a gente fala que é o the due process of law, que é o devido processo legal. Eu tenho que respeitar todos os prazos, todos os recursos, toda aquela dinamicidade que está embutida, que está inclusa dentro de um processo, dentro do caminhar daquele processo, ela deve ser obedecida. É o devido processo legal. Perfeito? Especialmente quanto à exigência de publicidade. É óbvio, eu tenho que observar essa exigência de publicidade, porque lá atrás eu expliquei para você que a publicidade ela serve para dar início aos efeitos externos do ato administrativo e para que o mesmo se torne objeto de controle. Então, uma vez publicado, eu consigo controlar aquele ato. Uma vez publicado, ele passa a produzir efeitos externos. Perfeito? Do contraditório e da ampla defesa, aqui, se você lembrar que lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, ele fala do contraditório e ampla defesa. Ele fala lá assim, aos litigantes de processo judicial, administrativo e acusados em geral, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa com meios e recursos a ela inerente. Então, a própria Constituição Federal já diz que ele tem direito ao contraditório e ampla defesa. A própria lei 9784, que é a lei de processo administrativo em âmbito federal, diz que tem que observar o contraditório e ampla defesa. E o que seria isso? Contraditório é o poder que você tem de contraditar as informações que estão sendo atribuídas a você. E ampla defesa é você se utilizar de todos os meios, os mecanismos existentes para você amplamente se defender, para você recorrer, para você debater aquilo que está sendo imputado a você. Ok? Quando for o caso do despacho ou decisão motivados. Óbvio que a decisão ela tem que ser motivada, porque é com base na motivação que foi dada
na explicitação daquele motivo,